nome é Roberta Portela e nós vamos trabalhar hoje Direito Constitucional, com o tema Poder Constituinte. Para nós começarmos a analisar o poder constituinte, precisamos primeiro entender o porquê do poder constituinte. O poder constituinte é um poder utilizado para criar uma Constituição ou alterar o texto alterar um texto constitucional. Observamos o seguinte: temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário, cada qual com a sua atribuição. O poder legislativo, ele utilizará o poder constituinte quando, em Assembleia Nacional Constituinte, se reunir para criar uma nova Constituição. Há ainda a possibilidade do Congresso se reunir para alterar o texto da Constituição e, nesse momento, também utilizará poder constituinte. Então, o poder constituinte será utilizado para esse trato na Constituição, tanto para modificar como para criar. Hoje, pela doutrina majoritária, entendemos que estamos no 8º texto constitucional brasileiro. Já tivemos 8 constituições, desde o período de independência do Brasil, com a primeira Constituição, até a atual Constituição, que é a da República Federativa do Brasil. Essas constituições foram criadas exatamente através desse poder constituinte. Vamos observar agora quem é o titular do poder constituinte. Ora, o titular do poder constituinte é o povo. E aí você pergunta, por que o povo, se quem exerce o poder constituinte é o legislador? O povo, porque o legislador só está no poder porque a ele foi concedido efetivamente poderes transferidos através do voto. O povo elege os seus representantes e no momento em que ele elege os seus representantes, ele transfere ao legislador a possibilidade de usar esse poder constituinte. Por isso, o povo é o titular. Se ele não quiser conceder ao legislador a possibilidade de exercer esse poder constituinte, ele simplesmente não vota nesse legislador. Deputados federais e senadores só estão no poder porque foram eleitos pela população. Assim, o titular do poder constituinte continua sendo o povo. Observamos ainda o exercício desse poder constituinte. Quem tem o exercício desse poder constituinte? O legislador. Tanto o legislador em âmbito federal, quanto o legislador em âmbito estadual. Observem o seguinte: os deputados federais e senadores exercem poder constituinte para elaborar ou modificar a Constituição da República. Já os deputados estaduais, nas suas assembleias legislativas, exercem poder constituinte de uma forma um pouco diferenciada, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse poder constituinte será exercido por eles efetivamente para darem o suporte na elaboração da Constituição do Estado e até mesmo na alteração da Constituição estadual. Agora, quais são os efeitos, né? O efeito desse poder constituinte? O efeito do poder constituinte é a elaboração da Carta Maior. Quando nós observamos esse efeito sendo produzido, nós verificamos a criação do maior instrumento normativo em âmbito nacional. Criamos a maior Constituição. Depois, com base nessa Constituição, criamos limites e ordenamentos para um novo texto constitucional em âmbito estadual. E após, criamos as leis orgânicas dos municípios, onde cada município terá o seu regramento próprio, com base no respeito à Constituição do Estado e com base à Constituição da República. Até porque não podemos discutir nesse momento critérios de inconstitucionalidade, mas se não houver respeito às normas superiores, acabam ocorrendo desvios sobre esses conteúdos. Observamos agora a divisão do poder constituinte. O poder constituinte, ele poderá ser originário, derivado e supranacional. Entendam vocês, o poder constituinte dividido em originário e derivado é de praxe em todo o livro de doutrina. Já o supranacional, apesar de ser questionado em vários concursos públicos, se abstém de alguns livros de doutrina. Entendam o seguinte: quando eu olho o poder constituinte supranacional, eu olho para um poder constituinte diferenciador, inovador, criado de 2006 para cá com um novo entendimento a partir da emenda constitucional número 45, que trouxe um novo embasamento jurídico. Vamos falar dele daqui a pouquinho.
Mas, por enquanto, nós vamos ter que entender a aplicação e a classificação desse poder constituinte originário e do derivado. O poder constituinte originário, ele se classifica em inicial, em ilimitado e incondicionado. A gente brinca que são os 3 Is. E por que os 3 Is? Ora, quando eu penso em poder constituinte originário, ele dá origem a uma nova Constituição, ele origina uma nova Constituição. Ele será inicial porque ele dá início a um novo texto constitucional. Já o poder constituinte ilimitado, eu penso assim, o poder constituinte originário será ilimitado porque não há limites para que ele crie regramento. Você já parou para prestar atenção no sumário ou no índice, como preferir chamar, da Constituição da República? Pare e olhe. Se você observar o sumário da Constituição da República, você vai ver que o nosso legislador foi bastante abrangente. Ele caminha por vários conteúdos. Ele trata tanto a parte inicial como os fundamentos e os princípios da Constituição da República, passando pelos direitos fundamentais, chegando ao direito de nacionalidade, direitos políticos, e aí ele fala de competência, de administração pública, servidores, até chegar em ordem social. O nosso legislador, quando do texto constitucional, criou artigos, inclusive, que falam sobre a propaganda de tabaco. Que diversidade de assuntos, concordam comigo? Essa diversidade só foi permitida na nossa Constituição porque quando se cria uma Constituição, ela é ilimitada. O legislador ele pode utilizar essa criação de forma ilimitada e fazer com que esse conteúdo chegue mais próximo às necessidades da população. E ainda, essa classificação nos remete ao incondicionado. Por quê? Porque olhem para a Constituição da República. Acima dela, não há nenhum outro conteúdo que a condicione. Eu só tenho regramentos abaixo da Constituição da República. Disse para vocês ainda há pouco que a Constituição da República é o maior instrumento normativo em âmbito nacional. Ou seja, acima dela, eu não tenho nenhum outro instrumento normativo. Então, pessoal, se eu não tenho nada acima da Constituição da República, observem, eu não tenho nada que condicione. Ela é incondicionada. Mas não podemos parar por aí. Até agora, só observamos a classificação do poder constituinte originário. Como podemos observar, então, o poder constituinte derivado, ele deriva do poder constituinte originário. E a classificação dele seria secundária, limitado e condicionado, completamente antagônica do poder constituinte originário. Por quê? Porque eu só posso exercer poder constituinte derivado depois que exerci pelo menos uma vez o poder constituinte originário. Primeiro eu exerço o poder constituinte originário e crio a Constituição da República. Depois, me dou o direito de entender a necessidade do poder constituinte derivado. E aí sim, utilizar esse poder constituinte. Mas não basta isso. Esse poder constituinte derivado, ele será secundário porque ele é usado em segundo plano, depois do poder constituinte originário. Ele será limitado porque ele vai ter os limites impostos pelo texto constitucional. Ora, a Constituição da República já estará criada. Afinal, é da Constituição da República o embasamento para o poder constituinte originário. Após esse momento, crio uma Constituição estadual ou altero a Constituição da República. E aí eu tenho os limites impostos pela própria Constituição da República. Além disso, quando observo o condicionado, é porque acima desse poder constituinte derivado, eu tenho a Constituição da República. Pensem no seguinte, anteriormente falamos que existia a Constituição da República e acima dela nada que fizesse com que ela estivesse condicionada, por isso ser incondicionada. Agora eu estou olhando para a Constituição do Estado. E nesse momento eu observo que acima dela tem a Constituição da República.
Então, pessoal, eu tenho que me condicionar às regras trazidas pela Constituição da República. Por isso, esse poder só pode ser exercido de forma limitada e condicionada. Vamos observar isso com mais facilidade quando a gente divide esse poder. Esse poder constituinte derivado, ele pode se manifestar como reformador, alterando o texto da Constituição, ou um poder constituinte decorrente. Vamos entender os dois casos. O poder constituinte derivado reformador, ele se manifesta de duas formas, por revisão ou por emenda constitucional. Todos vocês sabem o que é uma emenda constitucional. É aquela prevista lá no artigo 60 da Constituição. Quando eu analiso no artigo 60 a possibilidade do Congresso Nacional, através de uma votação nas duas casas, criar um novo conteúdo para alterar a Constituição da República. Esse poder reformador, ele pode ser utilizado para alterar qualquer tipo de Constituição, reformar a Constituição. Mas o poder constituinte derivado decorrente, ele é utilizado na forma do artigo 11 da ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórios. A ADCT, ela nos dá o embasamento necessário para poder compreendermos a criação da Constituição do Estado. Verifiquem o seguinte: quando eu crio uma nova Constituição no âmbito da República, eu crio através do poder constituinte originário. Quando eu crio uma nova Constituição no âmbito do Estado, eu crio com base no poder constituinte derivado decorrente. E um grande detalhe, esse poder constituinte derivado decorrente só pode ser exercido pelos legisladores do Estado, não pelos legisladores do município. Já é entendimento pacificado que os vereadores não exercem poder constituinte, nem derivado decorrente, nem poder constituinte originário, porque o originário se atém à Constituição da República. Vejamos essa explicação. Constituição da República, Constituição Estadual e Lei Orgânica. Dois detalhes temos que despertar nesse momento. Primeiro, a maior norma no âmbito do município e do Distrito Federal será a Lei Orgânica. Não existe Constituição em âmbito municipal. Pessoal, volta e lembra o que é poder constituinte. Poder constituinte é aquele utilizado para criar uma Constituição. Se eu não tenho Constituição municipal, eu não tenho exercício de poder constituinte no município. Não é difícil entender isso. Então, nas provas de concurso público, quando eles perguntam se o legislador municipal exerce poder constituinte derivado decorrente, a resposta é não. Claro, porque esse legislador municipal, ele só vai criar lei orgânica, que é a maior norma em âmbito municipal. Só que nós temos um outro detalhe que vocês devem se despertar, que é a criação da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem status de Estado. E no Distrito Federal, a Casa Legislativa é formada por deputados. E nós paramos e pensamos, será que eles exercem poder constituinte? A corrente que entende que é possível fazer controles de constitucionalidade em face de lei orgânica do Distrito Federal, e controles de constitucionalidade será um outro tema abordado por nós, vai entender que é possível efetivamente utilizar poder constituinte no âmbito do Distrito Federal. Já existe uma segunda corrente, e essa corrente é minoritária, que diz que como é criado lei orgânica no Distrito Federal, não se tem poder constituinte no Distrito Federal, porque senão se criaria a Constituição distrital. Só que essa corrente, ela é fragilizada pelo seguinte entendimento. Se o Distrito Federal se assemelha a Estado
e a lei orgânica do Distrito Federal tem força de Constituição estadual, seria então o legislador distrital responsável pelo exercício do poder constituinte. E esse poder constituinte seria exercido em caráter decorrente. Essa é uma boa discussão que nós matamos sobre o entendimento da corrente majoritária. E agora, vamos passar para a parte final de poder constituinte. Vamos falar de poder constituinte supranacional. No momento em que a gente pensa nesse poder constituinte supranacional, entramos numa boa linha de discussão. Ora, por quê? Porque alguns autores ainda não sustentam o entendimento de que existe uma terceira classificação de poder constituinte. Alguns se prendem apenas ao poder constituinte originário e derivado, como dito inicialmente. Mas agora observamos que existe uma corrente muito fortalecida, entendendo que existe o poder constituinte supranacional. E por que esse poder surgiu após tantos anos de poder constituinte apenas originário e derivado? Pelo seguinte, passamos a ter a Emenda Constitucional número 45, de 2004. A Emenda Constitucional número 45 alterou e acrescentou o artigo 5º da Constituição. No parágrafo 3º, ela trouxe o seguinte entendimento: os tratados e convenções relativos a direitos humanos poderão, através de votação no Congresso Nacional, em 2 turnos de votação nas 2 casas, em 3/5 dos votos, ser aprovado e ter força de emenda constitucional. Observem comigo. Dissemos ainda há pouco que o poder constituinte derivado, ele poderia ser de revisão ou decorrente. Então, se o poder constituinte derivado de revisão atinge as emendas constitucionais, que são aquelas que alteram o texto da Constituição, nesse momento, observamos o surgimento de um novo poder constituinte, o poder constituinte supranacional, que também veio com o entendimento de alterar o texto da Constituição. Mas não é uma mera alteração. É uma alteração com caráter especial, fruto de um tratado internacional relativo a direitos humanos. E somente esses, relativos a direitos humanos, poderão ter força de emenda constitucional. Então, esse tratado internacional, ele é visto como uma alteração supranacional. Entenderam? Caráter internacional. Norma supranacional. Ok? Aquele entendimento de supralegal que se discutia no passado, não vamos discutir aqui agora. O que temos que visualizar é que esse tratado internacional gerou base para uma alteração da Constituição. Por isso, essa terceira classificação de poder constituinte supranacional. Observem os slides. Quando nós verificamos os tratados internacionais de direitos humanos, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, esses tratados, após aprovação no Congresso Nacional, eles poderão ter força de emenda à Constituição. E vale uma dica. Algumas pessoas, no surgimento dessa emenda, com a alteração do artigo 5º do parágrafo 3º, diziam assim: a nossa Constituição agora perdeu a rigidez, porque os tratados internacionais poderão alterar a emenda, poderão alterar a Constituição. Mas não, pessoal, não houve perda da rigidez da Constituição. Porque o que é uma Constituição rígida? A Constituição rígida é aquela que necessita de procedimento especial para ser alterado. Ora, se a Constituição necessita de um procedimento especial para ser alterado e esse procedimento no Brasil é a emenda constitucional, mantemos a rigidez porque estamos aprovando o tratado com força de emenda. Entenderam? Anotem todas essas dicas e vocês vão ver que conseguirão solucionar facilmente as novas questões de concurso público. Ficamos por aqui e encerramos Poder Constituinte.